Essa história aconteceu no interior do Brasil e foi registrada ao longo de anos por moradores, funcionários públicos e policiais civis que preferiram não ter seus nomes divulgados. O local hoje ainda existe, mas oficialmente não aparece mais em mapas atualizados. Trata-se de um trecho de estrada estadual que liga duas cidades pequenas, cercada por mata fechada, sem iluminação pública e com um sinal de celular praticamente inexistente durante a noite. Desde a década de 1990, moradores da região evitam trafegar por aquele trecho depois das 10 da noite. Não por causa de assaltos nem por acidentes frequentes. O medo vinha de algo mais difícil de explicar. Pessoas simplesmente desapareciam por alguns minutos e voltavam diferentes, confusas, desorientadas. Algumas nunca voltaram. O primeiro registro oficial ocorreu em 1997, quando um motorista de caminhão procurou a delegacia da cidade relatando algo estranho. Ele contou que dirigia normalmente pela estrada quando percebeu que o rádio do caminhão começou a falhar exatamente ao passar por uma curva específica, marcada por uma árvore grande à beira da pista. O relógio do painel marcava 22 horas e 17 minutos. Segundo ele, poucos segundos depois, tudo ficou silencioso. O motor continuava ligado, mas o som parecia abafado, como se estivesse debaixo d'água. Ele disse que piscou os olhos e, quando olhou novamente para o relógio, já eram 23 horas e 4 minutos. Mais de 40 minutos tinham se passado. O caminhão estava parado no acostamento, com o motor ligado e os faróis acesos. Ele não lembrava de ter parado. A polícia registrou como mal-estar ou cansaço. O motorista nunca mais passou por aquela estrada à noite. Nos anos seguintes, relatos semelhantes começaram a se acumular. Sempre no mesmo trecho, sempre à noite, sempre com falha em relógios, rádios ou celulares. Pessoas relatavam sensação de pressão nos ouvidos, silêncio absoluto e perda de noção do tempo. Alguns diziam ter visto uma neblina densa surgindo do nada, mesmo em noites secas. Outros relatavam ter visto alguém parado no meio da estrada, obrigando o motorista a reduzir a velocidade. Quando o carro se aproximava, não havia ninguém. Em 2003, o caso mais grave chamou a atenção das autoridades estaduais. Um casal desapareceu enquanto voltava de uma festa em uma cidade vizinha. O carro foi encontrado no dia seguinte, parado no acostamento, trancado, sem sinais de colisão ou violência. As chaves estavam no contato, o tanque tinha combustível, o relógio do painel marcava 22 horas e 17 minutos. Exatamente o mesmo horário do primeiro relato registrado anos antes. O casal nunca foi encontrado. A partir desse caso, a polícia passou a tratar a área como ponto de atenção. Barreiras foram montadas temporariamente, mas nada de concreto foi descoberto. Não havia câmeras, não havia testemunhas diretas, nenhum vestígio físico além dos relatos. Moradores antigos começaram a falar mais abertamente. Segundo eles, aquele trecho sempre foi evitado, mesmo antes da estrada ser asfaltada. Antigamente era apenas um caminho de terra usado por boiadeiros. Relatos passados de geração em geração diziam que pessoas sumiam no caminho e voltavam dias depois, acreditando que tinham ficado fora apenas alguns minutos. Algumas voltavam mudas, outras não reconheciam mais a própria família. Em 2008, um funcionário do DER, responsável por manutenção da estrada, resolveu investigar por conta própria. Ele trabalhava no turno da madrugada e decidiu estacionar o carro no trecho exato onde os relatos se concentravam. Ligou o rádio, deixou o celular no painel e anotou o horário. Eram 22 horas e 10 minutos. Segundo o relatório informal que ele escreveu depois, poucos minutos após estacionar, o ambiente ficou estranhamente silencioso. Não se ouviam insetos, vento ou carros. Ele relatou sensação de náusea e pressão no peito. A próxima lembrança que teve foi acordar dentro do carro com o sol já nascendo. O relógio marcava 6 horas e 2 minutos da manhã. O rádio estava desligado, o celular descarregado. Ele pediu afastamento do trabalho poucos dias depois. Em 2011,
Um grupo de estudantes de uma universidade próxima resolveu gravar um documentário independente sobre lendas urbanas da região. Mesmo alertados, decidiram ir até o local à noite. Chegaram em 2 carros, com câmeras, lanternas e celulares. Segundo o único estudante que deu entrevista depois, eles estacionaram perto da curva e começaram a gravar. O relógio dele marcava 21h58. Em poucos minutos, uma neblina começou a se formar, algo inobitado para aquela região. O áudio das câmeras começou a falhar. Um dos estudantes comentou que estava ouvindo um zumbido constante. A gravação termina abruptamente. Quando a polícia chegou, horas depois, encontrou apenas um dos carros. O outro nunca foi localizado. Dos 5 estudantes, 3 reapareceram no dia seguinte, andando pela estrada a quase 10 quilômetros dali, descalços, confusos e com sinais de desidratação. Eles afirmavam que tinham ficado parados no local por mais ou menos 15 minutos. 2 nunca foram encontrados. O material gravado foi analisado. Nos últimos segundos do áudio, é possível ouvir passos ao redor dos carros, mas nenhuma imagem clara aparece. Não há vozes identificáveis, apenas um som rítmico, como se alguém estivesse caminhando lentamente no asfalto. Após esse episódio, o trecho passou a ser evitado oficialmente. Placas foram colocadas recomendando não trafegar à noite. Curiosamente, essas placas costumam desaparecer e reaparecer meses depois, sem explicação clara. Moradores afirmam que ninguém consegue mantê-las ali por muito tempo. Em 2016, durante uma atualização de mapas digitais, técnicos notaram algo estranho. Em algumas bases de dados antigas, o trecho aparecia com extensão maior do que na realidade, como se a estrada tivesse alguns quilômetros a mais. Nas versões mais novas, esse excesso simplesmente não existia. A explicação oficial foi erro de mapeamento antigo. Nenhuma correção detalhada foi divulgada. Hoje, moradores ainda relatam o mesmo padrão. Relógios que atrasam ou adiantam ao passar pelo local, sensação de silêncio absoluto, neblina repentina. Alguns dizem ouvir passos ao redor do carro quando reduzem a velocidade. Outros relatam ver alguém parado à beira da estrada, sempre imóvel, sempre olhando na direção do veículo. O mais perturbador é que, segundo registros informais da polícia, toda vez que alguém desaparece naquele trecho, o horário registrado nos relatórios é praticamente o mesmo, entre 22h10 e 22h30, nunca fora desse intervalo. Não há explicação oficial, não há laudos conclusivos, não há investigação ativa. A estrada continua aberta. Durante o dia, nada parece fora do normal. À noite, motoristas mais experientes aceleram e evitam olhar para os lados, porque quem para pode não voltar no mesmo tempo, ou pode nunca voltar.